Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você vai assistir. Eu sou o Alex, aqui amigo de vocês, entrando aqui para a gente fazer mais um vídeo, né? Vou publicar aí, hoje é dia 18/10/2024 e espero que você tenha uma ótima sexta-feira, que você tenha um ótimo dia, Deus te abençoe nesse dia e que você possa me acompanhar e assistir e ficar junto comigo assistindo esse vídeo, né, que está sendo gravado para depois ser transmitido para vocês, para a gente continuar estudando a palavra de Deus, entendendo a palavra de Deus, todas as suas nuances, e como Deus trabalhou no povo do passado, que construiu a base da nossa crença hoje, que nós somos cristãos conservadores, que conservamos a nossa fé no Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Então nós somos conservadores judaicos cristãos. Acreditamos em Cristo Jesus como único, suficiente e Salvador, como único meio de mediação entre nós, o Pai, e nós somos a igreja, o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça e nós, a igreja, somos o corpo de Cristo. Tá? Paulo, em Efésios, a partir do verso 21, acho que é o verso 22, ao 30, vai falar exatamente sobre isso. Cristo é o cabeça, a igreja é Cristo. Então, como corpo de Cristo e fazendo parte de um dos tijolinhos do corpo de Cristo, eu, Alex César, diácono da Primeira Igreja Batista Calumbi e professor da Escola Bíblica Dominical, me propus em meu coração estar fazendo uma série de vídeos a respeito de Gênesis, desde o capítulo 3 até o capítulo que nós estamos chegando agora, que é o capítulo de Gênesis 34, tá? Então a gente está vendo a história de Jacó, a gente já vê a história, a gente já viu as histórias até Noé, de Noé, os patriarcas, até chegar em Abraão, e Deus chama o patriarca Abraão, Isaac e Jacó. E agora nós estamos na história de Jacó. E na história de Jacó tem muitos relatos, tem muitos problemas, muitas dificuldades. Ontem a gente tratou do encontro de Jacó e Esaú, que é o seu irmão, onde Jacó estava terrivelmente abalado, terrivelmente com medo, mas Deus demonstrou o seu amor e livrou ele da mão do seu irmão, e assim ele entende cada vez mais que Deus é o Deus verdadeiro que criou os céus e a terra, é o único Deus que tem poder de verdade na terra, que ele é o Deus de verdade. Ele não é um Deus de estátua, ele não é um Deus mentiroso, ele não é um Deus, né, que tem olho, mas não vê, tem boca, mas não fala, tem ouvido, mas não ouve, tem cabeça, mas não pensa. Ele é o Deus verdadeiro, criador do céu e da terra, o Javé, né? Yahweh. Então nós vamos hoje para o capítulo 34 de Gênesis. Hoje também nós vamos ter um relato de uma história meio escabrosa. A gente vai ver aqui um lado tenebroso da família de Jacó, não por culpa de Jacó, lógico, mas por causa dos seus filhos que nasceram em Padã Arã, uma cidade que não tinha o Deus Javé como o único Deus verdadeiro deles. Eles eram povos idólatras, e no meio dessa idolatria havia a promiscuidade, falsidade. Então era um povo que não vivia de acordo com a vontade de Deus, e os 12 filhos de Jacó cresceu em meio a essas intrigas, conflitos, brigas, desavença, e eles vão ter os seus próprios conflitos agora. E vamos ver qual vai ser a reação desses patriarcas. E também vamos começar a aprender como Deus vai lidar com os patriarcas, que são os 12 filhos de Jacó. Também tem Diná. O problema hoje vai ser Diná. Fica aí para você entender o problema grave, que por causa de Diná e por ela sair para ir olhar as coisas do mundo, sair da segurança do lar do seu pai, ela foi olhar o mundo e curiar as coisas do mundo, né? E querer ter contato com o mundo. Então, quem tem contato com o mundo vai ter problema. Quem vive nesse mundo, eu tenho um vídeo também, antes desses vídeos aqui, que quem ama o mundo não é amado de Deus. Quem ama o mundo aborrece Deus e colhe as coisas das consequências do mundo. Então, Diná vai colher uma consequência terrível por ter ido ao mundo e ter
se enamorado do mundo e ter ficado um tempinho lá no mundo, né, participando das coisas no mundo, que não é o mundo de Deus, aquela terra ali, a terra de Gerar, o rei de Siquém, Amor, o rei Amor, pai de Siquém, que vai ter um envolvimento aí com Diná, né, a filha de Jacó, e por causa de Diná aí, vai haver um problema sério, e esse problema vai se arrastar até 400 e né, até 500 anos depois, esse problema ainda vai se arrastar e ainda vai haver consequência. Situações vai acontecer lá no pé do Monte Sinai, quando o povo é chamado por Deus, e lá ainda vai ter desdobramento dessas consequências por causa de Diná, que saiu para olhar o mundo. Então, cuidado com você que está dentro da igreja, cuidado com você que está no corpo de Cristo, que é a igreja de Cristo, e sai para olhar o mundo. Então, hoje nós vamos ver o relato de Diná, filha de Jacó, que saiu para olhar o mundo. E vamos ver o que aconteceu com essas pessoas no mundo. Então, toda vez que nós, os cristãos, né, saímos debaixo da proteção e guarda-chuva da nossa família, do nosso clã, da nossa igreja, há uma consequência perversa e você acaba arrastando outras pessoas. Né? Por isso que Jesus disse, não arranque o joio junto com o trigo, porque pode ser que ao arrancar o joio, o trigo saia junto. Tá? Então, se você é joio, se você está dentro da igreja e ainda não tem uma certeza da sua vida em Cristo, não tem certeza da sua fé, muito cuidado, que você às vezes é um joio, e às vezes você vai sair e vai sair arrancando. E você que é trigo, ore e pede discernimento e sabedoria a Deus para identificar os joios dentro da igreja. Para quando ele não for arrancado, você não sair junto. Quando ele sair, você não sair junto com ele. Tá? Então, devemos prestar muita atenção nisso. Porque hoje em dia, há muita gente saindo de dentro das igrejas, abandonando a fé, atacando os líderes, atacando os pastores, por causa de joios que estão por aí. Tá? Então, nós vamos ver hoje o caso de Diná, que arrastou a sua família em um outro perigo muito terrível de morte. De novo, perigo terrível de morte, e colocou os seus irmãos em uma condição onde eles vão cometer um ato vergonhoso, um ato cruel, um ato perverso. E isso revela o coração desses patriarcas, e Deus vai começar a trabalhar também na família de Jacó, e agora ele não tem só Jacó, né? Agora o Senhor tem 12 pessoas para tratar. Deus tratou com Abraão, tratou com Isaac, tratou com Jacó, ainda está tratando com Jacó, e agora Deus vai tratar com os 12 filhos. Depois, um pouco mais para frente, vai vir a história de José, e José vai ser o vaso usado para tratar os seus 10 irmãos, né? Porque o Benjamim, o irmão dele mais novo, não vai ter envolvimento nessa história. Ele vai ser outra vítima também, né? Mas Deus vai tratar. E dentro desse tratamento haverá um tratamento especial com Judá, né? Que vai acabar se tornando o primogênito de Jacó no lugar de Rúben, porque nós também vamos entender que por causa deles ter nascido em Padã Arã e por causa de ser um povo lá que não temia Deus, Rúben também vai manifestar a sua carne, vai manifestar o seu caráter formado em Padã Arã, e ele também vai arrastar problema para si, tanto que ele vai perder a primogenitura, que a primogenitura vai passar para Judá, tá? Então, fique aí, acompanhe comigo para vocês entenderem o que está acontecendo na família de Jacó, que saindo lá de Cádiz, né? Eles vão ali para perto de Siquém, da cidade de Gerar, onde o rei de Siquém agora não é mais o rei da época de Abraão e Isaac, né, Abimeleque, agora é o rei Amor. E eles vai ter problema aí, tá bom? Então fica aí, vamos acompanhar a leitura comigo e vamos entender. Então aqui no capítulo
34 do livro de Gênesis, começando no versículo 1. Vingança contra Siquém. Vamos entender aqui o porquê motivo da vingança contra Siquém. Siquém é o rei. Amor é o rei de Siquém, no lugar de Abimeleque, que era outro rei que a gente tinha conhecido e acompanhado, lá com Abraão e Isaac. Certa vez, Diná, filha de Jacó e Lia, né? Jacó e Lia, então, tiveram uma filha. Saiu para visitar algumas moças que viviam na região. Ela saiu para visitar. Um dia ela saiu para visitar, para acompanhar, ela queria, né? Estar ali junto com aquelas moças, convivendo com aquelas moças. E saiu de perto da presença do pai, do lar, da proteção. Quer dizer assim, pulou a cerca, né? Pulou o muro, né? Porque às vezes as moças acham que o cuidado do pai, o cuidado da mãe em relação ao mundo é porque está querendo privar, é porque está prendendo, né? Está me prendendo. Não é uma prisão. Quando você acha que é uma prisão, é uma proteção, é um muro de proteção, é para te proteger do que está lá para o lado de fora. O que está para o lado de fora não entrar para a sua vida, é um muro. Eles estão colocando. Um pai ou uma mãe sempre coloca um muro para proteger os filhos, mas os filhos não querem, acham que está prendendo, não, é para me prender. Eu quero viver minha vida, eu quero fazer minhas coisas, eu quero ir para farra, eu quero. Aí complica, né? Eu tive um parente meu, né? Não vou falar aqui quem é, que resolveu sair da proteção do pai e da mãe e foi viver a sua vida do seu jeito, né? Aí longe da proteção da família, do pai, da igreja, e acabou colhendo uma consequência não muito boa, né? Um parente meu aí, tá bom? Então, que nem diz outro, se liga, né? O muro não é para te prender, é para te proteger. Então, Diná resolveu visitar, né, o mundo. O príncipe daquela terra era Siquém, filho de Amor, o Eveu. Quando ele viu Diná, a agarrou e a violentou, né, cometeu ato forçado com ela, né? Mas depois apaixonou-se por ela e tentou conquistar sua afeição com palavras, né, carinhosas, né? Então, depois de ter cometido o ato libidinoso com a menina ou a moça, agora ele foi com todo o carinho, né? Por que ele não foi com carinho desde o início? Por quê? Porque essas cidades estão se tornando cidades também impenitentes, aonde todo tipo de sorte de maldade e perversidade está cada vez mais aumentando nessas regiões. E tinha Sodoma e Gomorra ali perto que Deus já tinha destruído, né? Mas depois apaixonou-se por ela e tentou conquistar sua afeição com palavras carinhosas. Disse a seu pai Amor: consiga-me essa moça, pois quero me casar com ela. Jacó logo soube que Siquém tinha violentado Diná, sua filha. Mas, porém, todavia, como seus filhos, né? Os 10 filhos mais velhos, né? Estavam no campo cuidando dos rebanhos, não disse nada até que eles voltaram, né? Até que eles voltassem. Amor, pai de Siquém, foi tratar a questão com Jacó. Nesse meio tempo, os filhos de Jacó voltaram do campo, assim que souberam o que havia acontecido. Ficaram abalados e furiosos porque sua irmã havia sido violentada. Siquém tinha cometido um ato vergonhoso contra a família de Jacó. Vê a referência aqui? Em hebraico, coisa vergonhosa em Israel. Na família de Jacó, algo que jamais se deve fazer. 8. Amor fez um pedido a Jacó e seus filhos. Meu filho, Siquém, se apaixonou por sua filha. Por favor, permitam que ele se case com ela. Aliás, podemos arranjar outros casamentos. Vocês entregam suas filhas para nossos filhos e nós entregamos nossas filhas para os seus filhos. Vocês poderão viver em nosso meio, a terra está à sua disposição. Estabeleçam-se aqui e façam negócio conosco. Fique à vontade para comprar propriedades na região. Então o próprio Siquém falou ao pai e aos irmãos de Diná: por favor, sejam bondosos comigo
e deixe que eu me case com ela, implorou. Eu lhes darei o que pedirem, seja qual for o dote ou o presente que pedirem. Eu pagarei por, por maior que seja. Só peço que me entregue a moça para ser minha mulher. Os filhos de Jacó responderam com falsidade a Siquém e a seu pai, Amor, uma vez que Siquém tinha violado Diná, a irmã deles. Tá vendo? Aqui eles já estão agindo com falsidade. Veja, um povo que é para se tornar povo de Deus e está agindo com falsidade. Veja só como é o coração dessas pessoas. Mas Deus está com eles, tá? Não podemos permitir uma coisa dessa, pois você não é circuncidado. Seria uma vergonha para nossa irmã casar-se com um homem como você. Porém, temos uma solução. Olha só como é que eles vão agir. É a partir daqui que nós vamos ver a safadeza e a maracutaia que esse filho de Jacó, que tem um caráter ruim, um caráter mau, tá? Se todos os homens de seu povo forem circuncidados, como nós somos, entregaremos nossas filhas, e nos casaremos com suas filhas. Viveremos entre vocês e nos tornaremos um só povo. Veja o perigo que eles estão propondo. Mas eles estão propondo isso numa base de falsidade, de engano. Muito cuidado, não faça isso na sua vida. Mas se não concordarem em ser circuncidados, tomaremos nossa irmã e iremos embora. Amor e seu filho Siquém aceitaram a proposta. Sem demora. Siquém fez o que tinha pedido, pois desejava ardentemente a filha de Jacó. Siquém era o mais respeitado dos membros de sua família. E foi com seu pai, Amor, apresentar a proposta aos líderes que estavam à porta da cidade. Esses líderes que estavam à porta da cidade eram basicamente os juízes daquela época, tá? Era quem decidia as questões daquela região. Esses homens são nossos amigos, disseram eles. Devemos convidá-los para viver entre nós e negociar livremente conosco. Há bastante espaço para eles nessa terra. Podemos nos casar com as filhas dele e eles com nossas filhas. Mas eles só aceitarão ficar aqui e tornar-se um só povo conosco se todos os nossos homens forem circuncidados, como eles são. Se o fizermos, todos os seus rebanhos e bens passarão com o tempo a ser nossos. Olha só o perigo disso aqui. Aceitemos a condição deles e deixemos que se estabeleçam entre nós. Olha o perigo da proposta dos filhos de Jacó. Mas, lógico que isso aqui não vai prosperar, porque vocês vão entender o que eles vão fazer. O que eles vão fazer é a coisa mais abominável e terrível que eles vão fazer naquele tempo. E eles vão colocar a família de Jacó num perigo muito grande de ser extinto da terra. Olha só, fique comigo, não saia daí. Todos os membros do conselho da cidade concordaram com Amor e Siquém, e todos os homens da cidade foram circuncidados. 3 dias depois, quando eles ainda sentiam dores, né? 3 dias depois, né? Quando você quer dizer, no auge, porque circuncidar uma criança de 8 dias, tudo bem, né? A criança está mamando na mãe, né? Os anticorpos estão trabalhando muito bem, ela é uma criança que está sendo protegida, ela não protege nada, ela não é um adulto. Agora, um adulto ser circuncidado na fase adulta, meu amigo, isso causa inflamação, isso causa muita dor, isso emperra o homem de se locomover. Isso é uma coisa mais terrível que tem, fazer um adulto da forma que era feito naquela época, tá? Fazer essa circuncisão. E outra coisa, Deus não mandou eles fazer isso e esses povos não podiam se misturar com o povo de Jacó, porque esses povos eram os descendentes de Cã que estavam naquela terra ali, e eles não podiam se misturar com o povo de Israel, que é o povo de Jacó. Né? 3 dias depois, quando eles ainda sentiam dores, 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná por parte de pai e mãe, tomaram suas espadas e entraram na cidade sem encontrar resistência, porque todos estavam ainda sofrendo.
né, da inflamação que causou a circuncisão no adulto. Então massacraram todos os homens de lá, mataram todos os homens. Entraram arrasando tudo, matando todos os homens. Esses 3 entraram saqueando e matando tudo. Agora imagina que coisa mais terrível é você se aproveitar, uma covardia, você se aproveitar de pessoas que estão com, né, com dores, com inflamação, que não tem como se defender, e você entrar e matar todos os homens. Né? Então massacraram todos os homens de lá e mataram Amor, o pai de Siquém, e seu filho Siquém, ao fio da espada. Então mataram, deixaram a irmã viúva, mataram o sogro também, de Diná, que é o Amor, o rei. Depois tiraram o Diná da casa de Siquém e voltaram para o acampamento. Olha a loucura que esses caras fizeram. Enquanto isso, os outros filhos de Jacó chegaram à cidade. Aí os outros filhos, vendo o que estava acontecendo, eles chegaram à cidade. Vendo eles que todos os homens estavam mortos, saquearam a cidade, pois sua irmã tinha sido violentada. Então, olha só, o motivo deles matarem milhares de pessoas inocentes, que não tinha nada a ver com a história, eles podiam ter matado Siquém numa vingança, e ter tomado vingança, né, e tudo mais, mas não. Eles entram lá, os 3 primeiros entram, matam todos os homens. Depois os outros filhos vê que os homens estão mortos, também numa inveja. Olha como é o caráter desses homens. Deus vai ter que trabalhar pesadamente. E aqui é a raiz do conhecimento do porquê que Deus vai traçar, porquê que Deus vai permitir Jacó ser maltratado por esses homens, para revelar a eles mesmos, para eles mesmos serem confrontados com a maldade e a perversidade do seu próprio coração, e vai fazer com que José seja escravo no Egito, e ele vai se tornar governador do Egito, e esses 10 homens depois vai ter um encontro tremendo com José, que é o filho de Raquel. Então vocês fiquem e acompanhem não só hoje, mas até a história de José, que vocês vão entender o porquê que Deus, tudo que Deus fez com José, é usando José como um vaso para tratar esses 12 patriarcas, porque eles, se eles continuar nesse estilo de vida, que vida terrível não vai ser esses descendentes que vão nascer deles, com essa cabeça, com esse caráter, agindo dessa forma, traiçoeiramente, pior do que o mundo lá fora, né? Porque o rei de Siquém, que era Amor, e o próprio Siquém, tá? Só para vocês saberem que em Abraão e Isaac, o rei Abimeleque falava que ele é da cidade de Siquém, porque essa cidade passou a ser chamada Siquém por causa desse próprio Siquém aí, tá? Então, acho que ficou em homenagem a Siquém. Aí todo mundo falava da cidade de Siquém, né? Siquém, porque foi morto, né? Não é assim que faz? A praça da cidade, a rua, a rodovia, a PR, e não sei mais o que, põe o nome do cabo que já morreu. Então ficou a cidade de Siquém, na cidade de Gerar, tá? Depois parece que essa cidade ela vai mudar o nome também. No futuro, as cidades mudam de nome, né? Aí, olha que coisa terrível. Então, essa é a base do nosso entendimento para a gente entender a história de José. Por que que Deus vai usar a vida de José da forma com que Deus usou para poder tratar esses 12 patriarcas, para eles começar a se livrar dessa raiz maldita que eles tiveram por todos aqueles anos morando em Padã Arã, com seu pai Jacó, Lia e Raquel, e as 2 concubinas de suas 2 esposas. Então, essa é a base, esse é o caráter, e Deus tem que trabalhar, e Deus vai, não é que Deus tem, Deus vai trabalhar para mudar o caráter desses homens. E a história de José, então você que me acompanha, fica aí, porque a gente vai chegar em José e vocês vão entender, tá? Então essa aqui é a base, é a raiz que Deus vai ter que tratar, e Deus vai usar José, tá bom? Levaram as ovelhas, os bois, os jumentos, entraram na cidade, né, com os homens mortos, então levaram as ovelhas, os bois, jumentos, tudo que conseguiram encontrar dentro da cidade e nos campos. Tornaram
tomaram todas as riquezas, saquearam as casas e levaram as crianças e mulheres como prisioneiro, como escravo. Ainda levou as mulheres e crianças como escravo para ele. Olha a maldade desse povo. Dos 10, né? Depois de tudo isso, Jacó disse a Simeão e a Levi: vocês arruinaram minha vida. Lógico, né? Numa cidade daquela, eles, um povo tamanho de um ovo, uma cidade daquele tamanho e as outras cidades em volta, e todos os homens que não morreram, que não estavam na cidade, né? Vai vendo que isso vai dar uma M bem, que nem diz Marçal, né? Vai dar uma M bem grandona. Serei odiado por todos os povos dessa terra, pelos cananeus, pelos fariseus. Somos tão pouco que eles se unirão e nos esmagarão. Então Jacó, de novo agora, ele teve medo do seu sogro, ele teve, 3 medos de Jacó: medo de Esaú, medo de Labão e agora medo dos cananeus, né, que moravam naquela terra, que eram os fariseus. Agora ele está morrendo de medo. De novo Jacó agora, por causa da família, se põe em risco, se põe em perigo, e ele está com muito medo de novo. E Deus vai de novo ter que intervir nessa história no coração de Jacó, para mostrar que, mesmo com o pecado desses filhos, mesmo com o erro desses filhos, Deus vai continuar protegendo, porque Deus escolheu Jacó antes dele nascer. Desde o ventre de Rebeca, Deus disse a Rebeca: o mais novo será senhor do mais velho, o mais velho servirá o mais novo. E Jacó passa por esses perrengues, por essas dificuldades, e fica morrendo de medo, e não confia plenamente em Deus. Então Deus vai mostrar mais uma vez para Jacó que ele pode confiar nele. Aí Deus vai fazer algo aqui, para mostrar para Jacó. Mas eles responderam: por acaso deveríamos permitir que nossa irmã fosse tratada como prostituta? Aí os filhos prevaleceram, né? Porque o argumento foi pesado, né? Aí Jacó se calou, né? Mas o medo estava no coração dele. Aí agora nós vamos entrar no verso 35, que a gente vai ver que ele tá ali, mas está cagando de medo. Tá morrendo de medo. Desculpa aí a palavra, tá? O adjetivo aí. Perdão. Aí ele vai estar morrendo de medo. Aí Deus vai intervir. Agora nós vamos ver como é que Deus vai intervir. A graça de Deus. A graça é favor imerecido. Deus disse a Jacó: apronta-se, mude-se para Betel, e estabeleça ali. Ao chegar, construa um altar para o Deus que lhe apareceu quando você estava foragindo de seu irmão. Então, com todo aquele medo terrível de Jacó, com toda aquela expectativa de que os povos ali em volta possam se reunir, eliminar e matá-lo, ele está com essa aflição, ele está com esse medo, e ele não sabe o que fazer, se ele sai para cá, se ele sai para lá, o que eu vou fazer da minha vida? Aí Deus vem e fala: Jacó, ô Jacó, apronta-se, pega tudo que você tem e vá para Betel de novo, vai lá em Betel, onde você teve o encontro. Por quê? Porque Deus quer levar Jacó até Betel, o local do encontro que ele teve com Deus, para que Jacó tenha de novo comunhão com Deus, um relacionamento com Deus, para que ele sinta o amor de Deus, a bondade de Deus, o cuidado de Deus, que ele traga à mente a sua aliança que ele tem com Deus, para que ele entenda que Deus nunca vai abandonar ele, porque ele tem uma aliança com Deus. E você que é crente, você que é cristão, você que foi selado pelo Espírito Santo, você já foi selado, você já tem uma aliança, que é um pacto incondicional que foi feito através de Cristo Jesus, não foi através de você, não foi através das suas obras. Você não precisa ficar correndo atrás disso. O cuidado de Deus com a sua vida já foi feito completamente. Você está tranquilo. Você está nas mãos de Cristo Jesus e nem você mesmo pode sair da mão de Jesus. Você tem uma aliança perpétua de ser povo exclusivo de Cristo Jesus.
E isso, ninguém vai tirar isso de você. Ninguém pode tirar isso de você. Porque você foi comprado com sangue precioso, com sangue de Cristo. E uma vez que você está guardado para sempre. Tá? A gente pode ver isso, a gente viu até na reunião de oração, que o pastor trouxe uma palavra muito boa. Está lá no livro de Tito, acho que é 2:11, né? Aqui, ó. Assim como Deus revelou a sua graça a José, a Jacó em Peniel, e toda vez que Jacó tinha medo, abalado, que ele achava que ele ia ser destruído, e que ele ficava temendo mais aos homens do que a Deus, Deus, pela sua graça, dava um presente a ele e o chamava. Vem aqui, Jacó. Vem aqui. Venha ter comunhão comigo. Venha a Betel, aonde você viu uma grande escada e os anjos subiam e desciam. E lá em cima, na escada, no topo da escada, estava o trono do Senhor. E você viu o próprio Senhor e não morreu. Se você viu o Senhor e não morreu, então ele é o Deus que vai sempre cuidar de você e nunca vai deixar ninguém fazer algum mal para você. Porque quem ele podia fazer um mal muito maior era o próprio Deus, o qual ele viu. Você viu Deus e não morreu? Por que você está com medo de homens que são carne, que são mortais? Então Jacó tinha essa aliança plena com Deus, um pacto incondicional, que não dependia da ação de Jacó e nem da ação de seus filhos, mas dependia da palavra de Deus, do pacto e aliança prometida para Abraão e Isaac, seu pai, os seus pais. E nós, a igreja, como é que nós temos a certeza da nossa salvação e a garantia do cuidado do amor de Deus e que não pereceremos jamais no lago de fogo e no inferno e a condenação? Porque Paulo vai falar isso a Tito, carta de Paulo a Tito 2, capítulo 2, verso 11. Pois a graça de Deus foi revelada e a todos traz salvação. Tá vendo? A todos que quer, a todos que aceita. Tá? Não é todos aqui, no sentido generalizado, a todo homem de qualquer forma, de qualquer maneira. É todo que nele crê. Não pereça, tá lá no Evangelho de João 3,16. Pois Deus amou o mundo de tal maneira para todo que nele crê. Ó. Todo que nele crê, é uma sequência. Todo aquele que crê em Jesus tem a vida eterna. Tá? Porque Deus não mandou seu filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Aí Paulo vai dizer, pois a graça de Deus foi revelada e a todos traz salvação. Somos instruídos a abandonar o estilo de vida ímpio e os prazeres pecaminosos desse mundo. E a gente vai entender que é exatamente isso que Jacó vai fazer na sua casa. Ele vai limpar a família ali, tirando a idolatria e a perversidade ali no meio dele. Somos instruídos a abandonar o estilo de vida de ímpio e prazeres pecaminosos. Neste mundo perverso, devemos viver com sabedoria, justiça e devoção. Enquanto aguardando esperançosamente o dia em que será revelada a glória de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. O dia que o Senhor virá para resgatar sua propriedade, que somos nós, arrebatar sua igreja e levar salvo de uma vez por todas, e você vai ficar livre de toda essa situação. Assim como Deus livra Jacó, o Senhor vai nos livrar desse mundo mau e perverso. Ele entregou sua vida para nos libertar de todo pecado, para nos purificar e fazer de nós seu povo, inteiramente dedicado às boas obras. Ensine essas coisas e encoraje os irmãos a praticá-las. Corrija-os com autoridade. Não deixe que ignorem o que você diz. Tá vendo? Então, dessa mesma forma, Deus falou de novo e falou na sua igreja e falou no meio do seu povo. Então, essa é a promessa de Deus para nós. Uma certeza e a garantia, assim como ele chamou Jacó. E garantiu a Jacó em Betel, aí ó, Deus disse a Jacó, pronto, se mude para Betel e estabeleça ali. Ao chegar, construa um altar para o Deus que lhe apareceu quando você estava fugindo do seu irmão Esaú.
Jacó disse à sua família e a todos que estavam com ele: joguem fora todos os seus ídolos pagãos, purifiquem-se e vistam roupas limpas. Quer dizer, que nem Paulo fala a Tito, limpe-se, se livrem de toda maldade, perversidade, de tudo que não presta, de toda malícia, de tudo aquilo que eles praticarem em Siquém, toda aquela maldade. Jacó está mandando eles se limpar. Lavar a roupa aqui, se limpar, é nesse sentido, tá? Tanto no roupa física, quanto dentro deles mesmos. Vamos a Betel, onde construirei um altar para o Deus que me respondeu às minhas orações quando eu estava angustiado. Por quê? Porque de novo ele está angustiado, então ele está de novo debaixo de uma angústia, e Deus falou para ele lá em Betel, para que ele tenha um encontro com Deus ali, e Deus vai mostrar o seu amor e o seu cuidado a Jacó, e Deus sentindo esse amor de Deus, Jacó vai ter mais amor em Deus, sua fé vai ser aumentada, e assim ele vai deixar essa angústia, ele vai deixar esse medo para trás. Ele tem estado comigo onde eu ando. Então entregaram a Jacó todos os ídolos pagãos e as argolas que usavam nas orelhas, né? As argolas que usavam nas orelhas e tudo mais, porque eram deuses, era símbolo. Você que anda aí, né, com pingente no pescoço, com aquele quadradinho, com coisa, achando que isso aí está ali protegendo, tudo isso aí já existia naquele tempo e Deus, através de Jacó ali, mandou retirar tudo aqui dali, porque isso aí é idolatria, meu irmão. Isso aí é perversidade, isso aí são coisas de demônio. Você tem que ser livre, você tem que viver somente para Deus e ter um encontro com Deus em Betel, que nem Jacó teve na sua vida. Arranca isso aí, joga fora e fala: eu estou livre em nome de Jesus. E venha ter vida e vida com abundância em Jesus. E ele os enterrou ao pé da grande árvore perto de Siquém. Quando partiram, o terror de Deus se espalhou de tal forma entre os moradores das cidades próximas que ninguém atacou a família de Jacó. Então, assim como houve no pai de Jacó, havia um temor dos povos ali na terra de Canaã, porque o Deus de Isaac era o Deus temível que trabalhava e agia a favor de Isaac, e todo aquele povo que estava em volta ali, né, tinha um temor pelo Deus de Isaac, respeitava Isaac e protegia Isaac na sua terra, assim também Deus colocou de graça. Por quê? Eles cometeram um desatino, cometeram uma loucura, mataram o homem, pegaram mulheres e crianças como escravos, e mesmo assim, por causa do amor de Deus, Deus coloca um temor naqueles homens para não perseguir Jacó. Por fim, Jacó e todos que estavam com ele chegaram à luz. A luz aqui no futuro, né? Luz aqui é ali em Jerusalém, né? Da onde é luz, né? Também chamada Betel, em Canaã. Luz aqui é onde Abraão teve o um encontro com Melquisedeque, né? Que é a cidade vai passar, depois de ser Luz, vai passar a ser chamada Jebus, e depois de Jebus vai ser chamada Jerusalém, né? Em Canaã. Jacó construiu um altar ali e chamou o lugar de El Betel, pois Deus lhe havia aparecido em Betel, quando ele estava fugindo de seu irmão. Então, quer dizer, Deus está sempre aparecendo para Jacó e ajudando ele quando ele está fugindo, quando ele está com medo, quando ele está angustiado, quando ele tem problema. Então, se você também tem uma vida de angústia, uma vida de sofrimento, você está amarrado por esse mundo, Jesus já veio, Jesus já morreu naquela cruz para lhe tirar essa angústia, para tirar esse sofrimento, para tirar essa dor, para tirar esse lamento. Crê em Cristo Jesus, entrega a sua vida a Ele, retire todas as amarras da sua vida e confesse Ele como seu único Salvador. Pouco tempo depois, Débora, a serva que havia amamentado Rebeca, morreu e foi sepultada ao pé do carvalho, perto de Betel. Desde então, a árvore é chamada de Alão Bacute, quer dizer, significa carvalho do choro, porque ali choraram, né? Por Débora, né? Que morreu. Agora que Jacó havia regressado de Padã-Arã, Deus lhe apareceu outra vez em Betel e o abençoou. Seu nome é Jacó, mas você não se chamará mais Jacó. De agora em diante, seu nome será Israel. Assim, Deus deu a ele o nome de Israel. Deus lhe também disse: eu sou Deus Todo-Poderoso.
Tá vendo? Ele confirmando aqui, ó. Não tenha medo, não tema. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Seja fértil, multiplique-se, você se tornará uma grande nação. Até mesmo muitas nações. Até mesmo muitas nações. Então, quer dizer, aqui também você já tem que começar a entender, meus irmãos, que por causa dessa fala de Deus, que tanto foi dada a Abraão e a Isaac e Jacó, você se tornar muitas nações. Então não é só uma nação, não é só Israel. Vai ter outras nações a partir de Israel. E Israel ainda não entendeu isso até hoje. Então você vai ter outras, você vai se tornar muitas outras nações. E muitas outras nações. Isso aqui é o broto, é uma raizinha da revelação da igreja. Por que da igreja? Porque aqui muitas nações está no plural. E Deus não está dizendo que não é só Israel. Ele está dizendo que muitas outras nações, até mesmo muitas nações, outras nações. E essas nações, ela vai nascer a partir do descendente dele, a partir de Cristo, a partir do descendente, que nem Deus tinha dito, que do descendente de Abraão haveria bênção sobre todas as nações. Então, quer dizer, as outras nações iam se tornarem nações. Vocês estão entendendo? Outras nações se tornariam nações como povo e propriedade do descendente de Abraão, Isaac e Jacó. E isso vai acontecer. E isso também, de certa forma, na Igreja de Cristo, cada nação, cada povo e língua que se tornou país cristão, ou que tem um grupo cristão lá dentro, né, que fala uma língua diferente, ali é um outro povo, e ali é uma outra nação que se tornou igual a Abraão, Isaac e Jacó. Se tornou muitas nações. Não é nação física na carne, mas se tornou muitas nações na mesma fé que Abraão, Isaac e Jacó. Na mesma fé que eles estiveram, nasceu-se muitas nações. É isso que o texto está querendo dizer. E fisicamente também, porque a partir de Israel, depois por causa do pecado de Salomão, teve o reino do sul, o reino de Judá, e o reino do norte, que é o reino de Israel. Quer dizer, foi mais uma nação que nasceu a partir daí. Vocês estão entendendo? Então, isso aqui é a raiz das nações futuras ao Senhor que vai nascer. Haverá reis entre seus descendentes. Eu lhe darei a terra que dei a Abraão e Isaac. Sim, eu a darei a você e aos seus descendentes. Tá? Que eu preciso ver se isso aqui está no plural ou está no singular. Que ele vai dar ao descendente de... Vai dar o descendente de Jacó. Deixa eu ver se está no singular ou no plural aqui, tá? Reis procederão de ti. A terra que dei a Abraão e Isaac, dar-te-ei a ti depois de ti a tua descendência, tá vendo? A tua descendência. Ó. A tua descendência, tá no plural, ó. Tá no singular, tá vendo? Darei a tua descendência. Quem é a tua descendência? É Jesus. Então, toda aquela terra, desde o rio Eufrates até o rio do Egito, não o rio Nilo, tá? Até o rio do Egito, é pertencente ao descendente de Jesus. E a partir dele virá povos, línguas e nações.
não descendente carnal, mas descendência de que vão ser de Cristo, vão pertencer a Cristo. Entendeu? Vamos voltar para a NVT 21. E ao seu descendente. Em seguida, Deus se elevou do lugar onde havia falado com Jacó. Tá vendo? Deus se elevou do lugar. Então, quer dizer, Deus se apareceu a Jacó como tendo boca, como tendo nariz, como tendo orelha, como tendo olho. Deus nunca apareceu a esses patriarcas como sendo uma luz, uma força, sabe, uma energia. Não. Ele sempre apareceu na forma física. Por quê? Porque na realidade era Jesus, isso se chama teofania. Cristo apareceu a esses homens fora do seu tempo, fora do seu nascimento, que vai ser no futuro deles. Jacó levantou uma coluna de pedra para marcar o lugar onde Deus lhe havia falado. Depois derramou vinho sobre a coluna como oferta a Deus e ungiu com azeite de oliva. Chamou o lugar de Betel, pois ali Deus lhe havia falado. Aí vem a morte de Raquel, né? A morte da mulher dele. Depois que partiu de Betel, rumaram para Efrata. Raquel, porém, sentiu fortes dores e entrou em trabalho de parto, quando ainda estava a certa distância da cidade. As dores de parto aumentaram e a parteira lhe disse: não tenha medo, você terá outro menino. Raquel estava quase morrendo, mas com o seu último suspiro, chamou o menino de Benoni. O pai do bebê, no entanto, o chamou de Benjamim, né? Que ela queria dar o nome de Benoni. Benoni. E o que quer dizer Benoni? Significa filho da minha aflição, né? Porque ela estava morrendo, né? Ela presidiu que ia morrer, né? Aí o pai chamou de Benjamim, que quer dizer o quê? Filho da minha mão direita, né? Ele é a minha direita, né? Assim Raquel morreu e foi sepultada junto ao caminho para Efrata, ou seja, em Belém. Tem até uma profecia, né, do profeta que vai falar sobre a perseguição que vai ser feita em cima de Jesus Cristo, né, quando o rei Herodes vai mandar matar todas as crianças de 3 anos para baixo na cidade de Belém, porque ele quer perseguir o rei, né, o grande rei que é Jesus Cristo ainda criança, com sua mãe Maria e com seu pai José em Belém. Ele vai mandar que mate todas as crianças de 3 anos para baixo, porque ele não quer que o rei nasça, que o rei viva, porque ele quer usurpar o poder do rei que nasceu. Aí tem uma profecia que diz, né? Ó tu Belém, né? Ó tu Efrata, né? Caminho de Belém, porque Raquel chora para seus filhos porque eles já não existem mais. Aí tem essa profecia a respeito disso, falando da morte de Raquel no futuro, nessa mesma região, nesse mesmo local, é onde Herodes manda matar todas as crianças de 3 anos para baixo, e isso foi predito, pré-falado, profetizado por um profeta, para quando acontecesse, Israel percebesse que de fato, né, e confirmasse que essa morte que Herodes mandou matar é porque o rei estava lá, ainda como criança, e ele queria matar o rei. Então ele vai dizer que Raquel chora pelos seus filhos que foram mortos por causa do Herodes. Sobre o túmulo de Raquel, Jacó levantou um monumento de pedra que está lá até hoje. Está lá até no dia que o escriba que fez a transcrição, que reescreveu, porque o livro do Velho Testamento tinha que ficar sendo reescrito. Aí ele aproveita e fala, ainda até hoje está lá. Então Jacó seguiu viagem e acampou além de Migdal-Eder. Enquanto morava ali, Rubi teve relações com Bila. Aí, tá vendo? Aí, mais uma consequência aí da maldade desse povo. Olha como era o caráter dos filhos de Jacó. Apesar do pai ter uma boa relação com Deus, às vezes nós, os pais, temos uma boa relação na igreja, com o pastor, com a igreja, a fé verdadeira, mas os filhos desviam o caráter. Não por culpa do pai. Rubi teve relação com Bila, concubina de seu pai, e Jacó ficou sabendo disso. Estes são os nomes dos 12 filhos de Jacó. Vamos ver os nomes dos 12 filhos, aí eu vou encerrar.
Os filhos de Lia foram Rúben, o filho mais velho de Jacó. E esse Rúben perdeu a primogenitura aqui, tá? Ele perdeu a primogenitura quando ele se deitou com Bila, tá bom? O filho mais velho era Rúben, o filho mais velho de Jacó. Simeão, Levi, Judá e Zacá. Esse Judá era o segundo. Aí esse Judá vai tomar primogenitura. Vai tomar não, né? Vai ficar com a primogenitura de Rúben. Isacar e Zebulon. Foram. Peraí, deu uma travada aqui. Os filhos de Raquel foram José e Benjamim. Os filhos de Bila, sua serva de Raquel, foram Dan e Neftali. Os filhos de Zilpa, a outra concubina de Jacó, serva de Lia, foram Gade e Aser. Esses são os filhos que nasceram a Jacó em Padã Arã. Tá vendo? Ó? Nasceram em Padã Arã. É lá nessa cidade. Então Jacó voltou à casa de seu pai, Isaac, em Manre, perto de Kiriat Arba, hoje chamada de Hebron, lá na cidade de Hebron. A mesma Hebron que tem lá em Israel hoje. Está lá a mesma cidade com o mesmo nome, Hebron. 2000 anos. 2000 não, 3000 anos e está lá a mesma cidade. Onde Abraão e Isaac viveram como estrangeiro. Isaac viveu 180 anos. Ó, Isaac viveu mais do que o pai, né? Que Abraão viveu 159 anos, parece. E ele morreu com 108. Não, Abraão viveu 170. Ele viveu 20 anos a mais que o pai. Não, 10 anos. Deu o último suspiro e, ao morrer, em boa velhice, reuniu-se aos seus antepassados, seus filhos Esaú e Jacó sepultaram. Então tá aí, né? Morreram e Esaú e Jacó sepultou. E hoje nós vamos encerrar por aqui. E vocês acompanham 2 capítulos aí, né? Maravilhosos, revelando a palavra de Deus, como eles estavam lidando com aquela situação, e isso reflete também na nossa vida de hoje, porque não somos diferentes deles, não. Tá? Somos homens falhos, pecadores, e também temos uma promessa de Deus na nossa vida, né? E por isso, desde já, eu também peço a você que você se inscreva no canal, né? Marca o sininho em todas, deixa seu like aí, para que mais pessoas, para que o YouTube recomende para mais pessoas. Né? Então, muito obrigado por você que assistiu, muito obrigado por você que ficou aí até agora. Deus te abençoe, que você tenha um ótimo e resto final de semana. Eu não sei se eu vou fazer vídeo amanhã ou não, mas se eu fizer, vocês vão saber depois, que eu vou postar esse vídeo depois, tá bom? Se eu fizer amanhã. Então, muito obrigado, Deus abençoe. Também peço a vocês, estão numa campanha aí, né? Para mim trocar esse meu computador, que ele está muito lerdo e com problema, que ele não consegue fazer as gravações e as lives na igreja, a transmissão do culto, numa qualidade boa. Então, meu Pix aí é 87988254043, para que vocês possam me ajudar também. É o meu WhatsApp. Caso você tenha alguma pergunta, caso você tenha alguma dúvida, você pode entrar no meu WhatsApp para tirar dúvida e pergunta a respeito do vídeo que eu fiz agora, tá? Não para conversar sobre outras coisas aí, outras heresias, tá? Mas é só para falar sobre o vídeo de hoje que eu fiz. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, me mande a pergunta lá no WhatsApp e também me ajude aí para que eu possa trocar esse meu computador, que é um Core i3, que não tem placa de vídeo, não tem nada. O bichinho vive emperrando nas minhas lives, na transmissão do culto da minha igreja, e não me ajuda na gravação aqui também, tá? Então, peço aí o favor de vocês, que vocês me ajudem para que eu possa trocar esse computador. Qualquer valor que você puder doar, doe, tá bom? Para que eu possa estar trocando esse equipamento. Muito obrigado, Deus te abençoe, tenha uma ótima semana e um ótimo final de semana, né? Que hoje é sexta-feira, e até o próximo vídeo, se Deus quiser.